A não ser de fofoca barata que vocês gostam, é fofoca barata que vocês vão ter. O Danilo Gentili resolveu responder o Santinelli. E nós estamos aqui pra ver isso daqui, cara. Isso aqui não tem como não ser excelente. Ele vai chamar o cara de militante, a patota da esquerda, ali de quem faz o discurso do poder, quem alisa político, que não é o caso do Danilo Gentili, tá? Ele não é militante, mas vamos lá. Isso aqui não tem como ser ruim, não, filho. Para o pronunciamento do presidente. É o Pessoal, tudo bem? É o presidente. seguinte. Antes de mais nada, eu sei o que vocês vão falar, eu preciso cortar o cabelo. Eu vou cortar, tá? Não é peruca, não. Pra quem fala que eu tenho peruca, não é não, tá? Mas é o seguinte, pessoal. Eu escolhi responder isso aqui porque eu acho que vou me divertir respondendo. Quando me mandaram, eu dei risada. E não quero que vocês me interpretem mal. Não é porque um pescador tira um verme da terra que ele tá se importando com o verme. Ele geralmente tira o verme da terra, põe no anzol e lança onde tem que lançar, tentando pegar um peixe maior, tentando pegar algo bem maior. E é exatamente o caso aqui. Eu vou iniciar com um verme, um cara, verme que eu digo assim, de tamanho, de importância, com uma coisa bem pequena, mas o intuito disso é falar de peixe grande e de coisas que são realmente importantes. Então eu estou usando isso aqui como isca, e se você ficar até o fim do vídeo comigo, você vai entender porque eu estou fazendo esse vídeo. E acompanha o meu raciocínio, que o que eu quero dizer realmente está lá no final, mas não tem como eu dizer sem discorrer sobre tudo isso aí, ó. Então a gente tem esse cara, ele teve recentemente num debate com o Vilela, e puta, Peraí. cara, ele teve... Gentili e seus capachos sempre fazendo militância. O Pica Sonsa rasga o cu de ódio agora porque o outro lado também faz, a hegemonia dele acabou. Foi promovido pelo MVL em uma manifestação a favor do impeachment. Cara, essa mulher aqui, eu esqueci o nome dela agora, ela tá naquele Vênus Podcast. Eu esqueci o nome dela. teve recentemente num debate com o Vilela. E puta que pariu, bicho. Se vocês assistirem, vocês vão ver que o maluco foi esmagado. Mas, tipo assim, não é que o cara foi esmagado pelos outros. Ele foi esmagado pela própria burrice e ignorância, cara. Depois eu recomendo que vocês assistam. Mas vocês nem precisam assistir pra ver que o cara é burro mesmo, ignorante. Olha como o cara escreve hegemonia. Você vê que ele não conhece o que é hegemonia nem no português. Aí você pode pensar assim, não, É, aí agora ele deu uma vacilada. E o Thiago Santinelli. cara teve erro de digitação. Cara, teve erro de digitação. Você fala, não sei não, velho, porque você vai ver o cara falar, ele também não sabe falar. Então é burro mesmo. Tá, Mas, mas chega no ponto. nesse caso aqui, como eu tô desde o princípio no stand-up comedy, eu tenho a alegria de fazer parte da geração que praticamente tirou o mato e asfaltou a via para quem vinha depois. Eu posso dizer exatamente onde é que estava e onde é que está a hegemonia no meio. Olha, desde que o stand-up comedy iniciou, a hegemonia no meio artístico, sem dúvida alguma, é de esquerda. Isso é inegável. No Não, meio pera aí, jornalístico não, pera aí. Vocês concordam? A hegemonia. Não, pera aí, deixa ele repetir a frase. artístico, olha, desde que o stand-up comedy iniciou, Hum. a hegemonia no meio artístico, sem dúvida alguma, é de esquerda. Isso é inegável. No meio jornalístico, Inegável, mano. Danilo Gentili é uma das pessoas mais bem-sucedidas na porra dessa profissão. O Rafinha Bastos é de esquerda. É aquele Márcio, não sei o que, que trabalhava Mano, eu não vejo essa hegemonia, não. Tá aparecendo agora. Mas é o Danilo Gentili, né? Vamos lá. no meio artístico, desde que a gente No iniciou, meio jornalístico, cara, eu vi a matéria do Fantástico. Foi Fantástico ou foi Jornal Nacional? Falando sobre o Irã e Israel, né? Falou assim, ó, o Irã foi atacado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou. E aí depois, cara, pode pesquisar. Isso aí foi essa semana agora. Ou não, foi semana passada, na sexta, eu acho. Começou a, tipo assim, 10 minutos, 15 minutos falando o Irã é uma teocracia, o Ayatollah é um não sei o que. Queimando, mano, queimando. Então não se preocupa não, Danilo Gentili, que a hegemonia tá toda na mão da direita. A hegemonia com H bem para grande. cá, isso tem se equilibrado um pouco, porque tem aparecido bastante gente independente, mas não resta dúvidas que a hegemonia
no meio artístico e na comédia é de esquerda, não tem nada de direita ou centro-direita. Na verdade, a grande subversão que o stand-up trouxe para a cena artística brasileira Quem? foi a ousadia. A ousadia e a alegria. Quem? Oscar Filho, Danilo Gentili. Vai falando, vai falando. Não de ser de direita, não de ser de esquerda, mas eu acho que a comunidade do stand-up comedy brasileira trouxe a grande ousadia para a cena artística do Brasil de ter a ambição de criar um ambiente livre. Ai, meu Deus. Por militância esquerdista e lado caso o seu pensamento político fosse aprovado também, tá bom? Isso é ECA na USP, 90% das faculdades federais e os cursos de artes são tomados por militância esquerdista e forma atores esquerdistas. Isso aí é o mesmo discurso do ex-leão lá, né? Do UK ex-leão. Mesma coisa, tá cheio de esquerdista. Universidade é só esquerdalha, formando esquerdalha. Mas enfim, os dois estão no MBL, né? Não me surpreende que o discurso seja igual. Quem não é, geralmente é exceção. Quando o stand-up comedy surge, ele não surge como uma força de direita, ele surge como uma força independente que não passa por crivo nenhum, de nenhum lado político. Então, o meu caso, por exemplo, eu não sou ator, não sou nada disso. Eu só sou um cara comum, que saiu da minha casa, escreveu o seu texto, subiu no palco. As pessoas gostaram das coisas que eu escrevi, das piadas que eu contava, riam. E eu fui crescendo assim, sem o crivo de uma linha de produção que determina quem é o verdadeiro artista ou não. Então acho que o stand-up comedy sempre assustou desde o princípio a hegemonia da classe artística brasileira, porque foi um meio que se criou que não passava por nenhuma linha de produção ou aprovação de sindicato dos atores, do professor. Pensamento, eu, um cara extremamente comum, que vem de um lugar pobre, que tem uma realidade, crio piadas, as pessoas se identificam, Mano, eu gostam quero de ir mim, falando do Thiago Santinelli, velho. e eu vou crescendo sem precisar que o sindicato dos atores ou o partido esquerdista que endossa bons atores do grande teatro brasileiro desse o aval pra mim. E eu acho que é por isso que o stand-up sempre... Cara, eu cresci não, né? Mas eu ouço muito aquele discurso assim, porque antigamente não tinha mimimi. Não, antigamente os Trapalhões... Não, antigamente as novelas da Globo falava isso. Aí agora eu vejo muito recorte de antigas novelas da Globo com atrizes, né, fazendo papel de gente racista, fazendo ofensas racistas, tudo, coisa lá de 2010, 2008. Beleza. Mas cadê a esquerda aí, porra? Qual foi o crivo? As piadas dos Trapalhões que passavam na Globo, qual era o crivo? Que eu vejo gente endeusando, tipo assim, naquele tempo é que era bom. Olha as piadas que o Didi fazia. Ali já era de esquerda? Como era? Eu não entendo, porra. Quando foi que se tornou de esquerda? Quando que. Então antes também não sempre prestava. Então antes não prestava, porque a cena artística e a comédia era tudo cheio de esquerdista, né? E como é que a galera tem saudade? Não, antes que era bom. Não, o pânico era que era tempo bom. Ali que era tempo bom, pô. Cadê o crivo do governo pra fechar o pânico, porra? Eu não, mano. assustou. Então houve sim, ainda há um movimento desde o princípio até hoje de dizer nos jornais que o stand-up é coisa de fascista, que o stand-up é não sei o quê. O stand-up simplesmente cria pensamentos independentes, onde a gente tá pouco se fudendo para opinião de hegemonias, como por exemplo a hegemonia esquerdista, que é da classe artística. Eu também posso dizer isso usando o palavreado de militância, eu tenho lugar de fala. Eu Porque já fiz você também é um militante. filme, Oh, já escrevi livro, já fiz série, atuo na TV, frequento teatros do Brasil inteiro. não chora em todos não, esses pô. lugares por onde eu passo. Todos esses lugares por onde eu passo. A hegemonia é, sem dúvida alguma, da classe artística esquerdista brasileira. Tá bom? Prova recente disso, quando o Marcos Mion aparece e defende a sua opinião, que eu creio ser a verdadeira, Mano, ninguém por deve que não ser preso acelera com o a vídeo? piada, Aqui. na mesma hora ele precisa voltar e desfalar o que falou. Sabe por quê? Porque senão ele vai ser perseguido no meio que ele trabalha,
Ele vai perder os Não, patrocínios. aí hoje eu entendo. Cara, essa novela da Globo, pelo amor de Deus. Que antigamente, quando eu era mais novo, né? Não tinha nada pra fazer, assistia novela. A novela realmente da Globo era boa, velho. Mas agora, bicho. Enfarenta, enfarenta. É... Mas então antigamente que era bom. Eu não entendo, não entendi. Mas agora eu entendo que, tipo assim, a Globo tá nessa pegada aí, né? Não, gente, gays e negros são gente boa demais. Bora trazer pra novela. Bora falar disso, bora isso aqui, naquilo outro. Beleza, agora sim. Aí eu posso concordar que tem nessa tentativa progressista. Eu quero chamar a Globo de esquerdista, é foda, né? Tem essa pegada mais progressista. Mas antes não era, porra. Então antes que era bom, agora que é ruim, agora não entendo. Agora que tá ele tendo tem, liberdade, ele pode ficar mal visto, mal falado, entrar na mira da emissora que ele trabalha. Quando o Fábio Porchat, dessa vez ele não falou nada. Ele já entendeu que o Porchat entendeu onde está a hegemonia. Por isso que dessa vez ele não falou nada. Mas da outra vez que ele achava que talvez tivesse uma brecha para ele manifestar sua verdadeira opinião, o Fábio Porchat da outra vez apareceu e defendeu o Léo Lins, na primeira vez que o Léo sofreu uma investigação do Ministério Público. Poucos minutos depois, o Porchat apareceu, se desfalando, retirando o apoio ao Léo Lins. Sabe por quê? Senão ele ia perder patrocínio, ia ficar mal visto na sua roda de artistas. Ou seja, a hegemonia, o mainstream, acha que o Léo Lins deve ser preso por uma piada. Acha que piadas o cara com queria agenda eu ser rico e tá gritando com perseguição. Ah, nós eu queria ser tanto um rico perseguido, cara, no Brasil, igual o de Danilo lacração Gentili é. não se fazem. O cara é bem sucedido na porra da profissão que ele escolheu. E ele não deixa, gente, estão perseguindo, não deixa a gente trabalhar. Caralho, Danilo Gentili. Para de trabalhar, moço, esquece, se aposenta. Vai viver teu dinheiro, vai transar pela primeira vez, sei lá, vai perder o BV. Pronto, já tá bom. Agora pronto, acaba a liberdade, mano. Onde é que está a Enquanto tinha hegemonia? liberdade, enricou. De que lado Pronto. está o Quer mainstream? mais o quê, porra? Ele quer mais o Quando quê você tem ainda? um artista, um cara grande, que defende a liberdade de expressão e logo em seguida precisa voltar e se desfalar, é porque ele sofreu uma pressão do mainstream. Ele sofreu pressão de estar o dinheiro do patrocínio. Ele sofreu pressão do meio artístico que ele frequenta. E ele precisou retirar o seu apoio. Então, eu acho que fica claro aí com esses exemplos até, desde o início do stand-up até hoje, onde é que está a hegemonia no meio artístico, na comédia. Então, quando você tem um cara que tentou ser comediante, fracassou, e depois começou a atacar quem a hegemonia artística odeia, começou a repetir o discurso da hegemonia artística brasileira, esse é o cara que tá querendo entrar na hegemonia. Pois não já cara que o Thiago tá na hegemonia, por que o Thiago Santinelli não vai lá pronto, do Domingão do Hulk? Do lado lá do Rafael Portugal e do gordinho lá, que eu esqueci o nome, que é nordestino. É de Mota, é de Gama, é de Gama. Por que ele não tá lá? Se ele tá fazendo parte da hegemonia, não tá, porra? Por que ele não vai no passo ou repassa? Por que ele não vai no passo ou repassa do Celso Portiolli? Porque quem vai lá é o Cossielo, é o Danilo Gentili, é o Murilo Couto, é o Léo Lins. Por quê? Leva ele lá. Pronto, ele tá na hegemonia, é porque esqueceram de avisar. Danilo Gentili avisa por dono da Globo levar o Santinelli lá pra participar de uns programas. Ficar vestido lá de QR Code, igual o Rafael Portugal. Aí sim eu digo que ele tá na lutando contra a hegemonia. Porque é claro que se um comediante aparece em público para defender a prisão ou a punição de um colega de comédia, é porque esse cara viu que vai ter vantagem se fizer isso. É porque esse cara entendeu aonde está a hegemonia e quer fazer parte dela. Então é o contrário, na verdade. Aí você vai falar, ué, mas você tem o seu programa na TV. Olha, com muito orgulho eu posso dizer que eu sou uma exceção. Ah, Eu ele sou me uma respondeu exceção. agora. Quase ninguém. Talvez o Pânico no rádio e eu na TV. Aí você pega toda essa galera aí de humor que diz não politicamente correto, como Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto, Emílio Surita, Bola, Carioca, o Vesgo, o Oscar Filho, o Rafinha Bastos, toda essa galera tá rica. Pra caralho! Tá ligado? Mas o Danilo é uma exceção. Vamos ver, vai trazendo mais comediante. Aquela menina lá que tava no negócio do impeachment lá que eu falei, que tá no Vênus Podcast, tá rica, entendeu? E vai indo, e vai indo. E se eu tiver Mas o cometendo Danilo alguma Gentili é uma injustiça, exceção. vocês me digam. Porque eu não tô me lembrando agora. Mas eu acho que hoje somos as exceções de vozes distoantes da hegemonia. O fato de eu estar anos na TV, pra mim, é um milagre. Eu sou uma exceção. Que eu nem sei como eu tô no ar até hoje. Todo mês eu acho que vou ser demitido. Fazer 11 anos só de SBT, mais os anos de Band, eu sempre acho que vou ser demitido. Porque sempre tem uma corda no meu pescoço e uma mira na minha testa. Quando eu faço o filme,
e vou me vender meu peixe, fiz filme premiado. Eu falo mesmo porque aqui ninguém faz. A hegemonia aqui é tanta que quando o artista brasileiro faz um filme e ganha prêmios internacionais, a imprensa não fala, porque o artista não é de esquerda. Se o artista não seguir a cartilha da esquerda brasileira, a imprensa ignora os prêmios que ele recebe. Eu recebi prêmios. Aí o cara, um cara que nem o Danilo Gentili, que é perseguido, não consegue trabalhar, conseguiu ajudar a eleger um presidente. Tá ligado? Esse que é o homem mais perseguido. Filmes. Onde você E assim, quem atacou esse filme dele aí foi toda a equipe bolsonarista, tá? Pode procurar. Fui até buscar aqui, né? Como é o nome dele? Eu não sei o nome desse cara, ele é do Ceará. É o que raspou o cu lá, velho. Esqueci o nome desse cara aí. Falando do filme do Danilo Gentili, tá? Atenção, pais e mães. Eu tô revoltado com a denúncia que vou fazer agora e com certeza vocês também irão se revoltar. Como é o nome Entrou dele, no catálogo da Netflix no mês passado desse ano o filme brasileiro Como se tornar o pior aluno da escola, com a faixa etária 14 anos de idade. E senhores, vejam que André Fernandes, tá? Vai me dizer que ele é da patota da esquerda também. Ele tá seguindo a cartilha da esquerda. Ah, não dá já viu isso na licença. mídia, na grande mídia? Onde é que tá a hegemonia? Quando o artista esquerdista recebe prêmio, o mainstream geralmente celebra. Quando o artista que não é esquerdista recebe ou faz algo notável, o mainstream ignora. Não. Mas calma aí, Danilo Gentili. Tu quer comparar o teu filme, por exemplo, com Ainda Estou Aqui? Pô, aquele teu filme é ruim, velho. É pobre de produção e tudo. Pô, não é um filme grandioso, porra. Nossa, bosta na Globo. Porra, foi pra Cannes. Indicado ao Emmy. Calma aí, porra. Calma aí, baixa tua bolinha também, porra. A hegemonia, tá bom? Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu quebrei a hegemonia. Não só eu. Não só eu. Léo Lins. Pode dizer, o Rafinha quebrou a hegemonia. Você vê lá atrás o cara, desde o CQC, fazendo piada, peitando. Você tem o Léo Lins, você tem eu, você tem gente recente, por exemplo, eu vejo um Cassius Ogro, o Abner. O Abner é um cara esquerdista. Pra mim, tá quebrando a hegemonia. Tá lá. No caminho, o cara faz desafetos, eu faço desafetos, mas nós estamos quebrando a hegemonia. A hegemonia, então, eu acho que tá claro. Os guerreiros. E a hegemonia, definitivamente, não é o que eu defendo, que é a liberdade de expressão. A hegemonia e o mainstream endossa um comediante ser punido quando ele faz piadas com a agenda da lacração. Repetindo, Marcos Mion, Fábio Porchat aparecem a favor da liberdade de expressão, dizendo que não se prende comediante por piada. 5 minutos depois, a hegemonia pressiona o mainstream, o mercado publicitário, onde está o dinheiro, onde está o status, o jornalista, o meio artístico, pressiona o cara. Vai lá e retira o que você disse, senão o dinheiro para de entrar. Nós, os jornalistas, paramos de falar bem de você. Nós, a militância, vamos te perseguir. O meio artístico vai colocar você na mira. Vocês querem alguma outra prova onde está a hegemonia? Agora vamos falar aqui sobre subiu no palco. Veja só, nós somos militantes porque subimos no palco um dia pedindo o impeachment da Dilma. Foi um dia, gente. O Danilo Gentili nunca mais tocou no assunto de política, gente. Só foi uma vez, porra. Só foi uma vez. Tu já viu o Danilo Gentili querendo se candidatar a presidente, alguma coisa do tipo, se juntando a algum movimento político de direita pra pensar numa candidatura, ou ele fazer campanha pra políticos? Isso daí jamais, filho. Isso aí jamais. Porque se ele fizesse isso, ele seria um militante. E aparentemente ele não quer ser vinculado à militância de nenhum dos lados, tá? Nem esquerda nem direita, né, guys? Aqui é o seguinte, esse palco foi na Avenida Paulista, 2015. Eu subi lá pedindo o impeachment da Dilma. Sabe por quê? Porque os anos de PT pra mim como comediante foram um inferno. Não só pra mim, como pra outros humoristas, o Cacete Planeta mesmo sempre zoou o presidente, nunca teve problema nenhum. No governo Lula, começaram a censurar. Eu subi e subiria de novo. Quando eu comecei minha carreira, fazendo o meu trabalho, a mídia só tava olhando pro meu trabalho, não pro que eu penso, mas pro meu trabalho. E começou a me elogiar, começou a dizer que eu era muito bom, que eu era um cara diferenciado, que as coisas que eu escrevia, que as coisas que eu criava eram boas demais. Que eu era um cara muito promissor. Até que em 2010, por ser proibido de fazer piada com política na TV, eu fiz um show em Brasília na véspera da eleição e zoei todos os políticos fazendo piada. Todos. Os de esquerda, os de direita, os de centro. Mas, quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma, o jogo virou pra mim na imprensa. A imprensa que só falava bem de mim, que eu era o cara que eu ia no Congresso e peitava o Sarney, eu ia no Congresso e zoava o Bolsonaro, eu ia no Congresso e zoava aqueles... Esse negócio da imprensa esquerdista, eu nunca engoli, filho. Nunca. Você vê a imprensa todo dia falar uma coisa pra atacar o Lula, pra atacar qualquer deputada de esquerda. Meu amigo, esse negócio da Erika Hilton aí. Foram atrás disso porque ela tá defendendo o fim da escala 6x1. E se vai, mano. Pode buscar Metrópole, Globo, Veja, Folha de São Paulo. Eu quero ver eles
eles elogiando, sei lá, o aumento do emprego, criticando a taxa de juros que tá empobrecendo o povo. Cadê? Isso seria uma hegemonia de esquerda. Falar mal do Galípolo, do Campos Neto, sei lá o que seja. Meu amigo, a imprensa brasileira já escolheu Tarcísio presidente e quer que o Lula se foda. Não tem esse negócio de hegemonia. Não. Meu Deus do céu. Um bobocão desse de aí. direita, de Falei, centro-direita. irmão. Quando eu vi o Lula, quando eu vi a Dilma, acabou. Eu virei fascista, eu virei racista, eu virei machista, taxista, equilibrista, a porra toda. Mais uma vez, onde é que é o mainstream? Vocês me avisam. Então, o que eu tive nos anos seguintes foi isso aí, ó. O Ministério Público me investigando, tentou me censurar algumas vezes, e eu cheguei a ser condenado à prisão. Nessa realidade, obviamente, eu entendo que essa linha de pensamento, esse governo, era completamente contra uma coisa que eu defendo e é muito cara pra mim, que é a liberdade de expressão. Então eu pensei, já que eles não querem que eu fale, eu vou falar mais ainda. Não tô nem aí. Quem convive comigo pode dizer, eu tenho uma série de testemunhas. Constantemente ligavam na Band e no SBT pra me demitir, o governo do PT, de esquerda. Tentaram me prender. Mandaram pra mim censuras, fizeram retirar coisas da internet. Mas o Thiago Eu tenho Santinelli, toda a história porra. aí pra comprovar, tá bom? Aí, obviamente, quando entra o impeachment da Dilma, entra um palco na Paulista, eu falo, eu vou subir aí porque eu quero que essa porra caia. Essa porra me fudeu a vida toda, esse governo tá dizendo que eu não posso contar piada, pra mim não serve. E eu subi lá sim, subia de novo. Outros comediantes também subiram. Nil Agra, Vilela, Léo Lins, Mas por Cris que ele Paiva. não fala da relação dele com o MBL, Só que eu vou falar uma cara? coisa pra vocês. Quando chamou ele de Nós subimos lá militante. e fizemos um discurso pró-liberdade de expressão. E pra contar piadas sobre um governo que estava cerceando a liberdade de expressão. Pra quem gosta do jogo oprimido-opressor, eu sempre acho que o opressor é o governo. Meu discurso é esse. Pra mim, o governo tá sempre oprimindo com taxa, com polícia, seja de direita, de esquerda, de centro. De um lado tá o governo, eu tô do outro. Tô do lado do cidadão comum. Não, que é aí o opressor, candidato Bolsonaro que, tipo assim, fã da ditadura militar, o cara todo 31 de março soltava fogos pra comemorar o aniversário da ditadura militar. O Danilo Gentili pensou assim, bom, eu quero liberdade de expressão. Por que não esse ex-militar fã de ditadura militar? Vamos lá, 17 confirma. Ah, meu amigo, vem com esse papo pra Essa é a cima de minha mim. Tenho minhas convicções, já vou falar disso. Mas nós estávamos lá, zoando o poder estabelecido naquele momento. Uma coisa Sei. curiosa é a conveniência das pessoas, porque isso aconteceu em 2015. E ao que tudo indica, é um demérito estar naquele palco em 2015, firmando uma posição a favor da liberdade e protestando contra um governo que cerceava a liberdade de comediantes. Porque é isso que a gente estava fazendo lá. Parece que é um demérito ter subido lá aquele dia, em 2015. Mas em 2016, um ano e meio depois, esse cara tava puxando o saco do Léo Lins. Porque ele achou que teria alguma vantagem puxando o saco do Léo Lins, que um ano antes estava naquele palco. Cara, até eu já fui em show do Léo Lins, cara. Mas aí a questão do humor e das pessoas terem, né? Visto que o Léo. Mano, é que o Léo Lins, puta que pariu, velho. Na verdade, não só o Léo Lins, mas essa patota toda do Danilo Gentili. Essa onda de liberdade de expressão pra fazer um tipo de piada que cansa, cara. Cansa. Eu não tenho problema nenhum, cara. Cara, acredita em mim, eu não tenho problema nenhum com piada pesada. Eu não sou aquele tipo de cara assim, não pode falar disso, daquilo. Mano, mas tem que saber contexto, tem que saber fazer. Você comparar, eu digo isso, mano, comparar um comediante desses que chora por liberdade de expressão com um comediante profissional americano que faz isso, cara, é completamente diferente. Mas não, os caras assim, o cara já vai pro show do Léo Lins pra ouvir piada de gordo, de preto, de deficiente mental, deficiente físico. Porra! Tudo bem tocar nesses assuntos, mas tipo assim, você é conhecido por falar de tudo e de todos. Porque eu vou zoar, o que? Você é deficiente? Nardone? Então, mano, puta que pariu, liberdade pra fazer piada ruim? Não, tem que ser proibido. Foi um demérito ali. Hoje, que chutar a cabeça do Léo Lins faz você ganhar um tapinha nas costas da Beautiful People, o cara esquece que já Beautiful puxou o saco do people, cara que tava adoro naquele essa palco palavra. e passa a dar bicuda nele. São... Cara, é um caráter duvidoso. Eu não acho que são pessoas que me passam confiança quem faz isso. É muito dúbio. É conforme a conveniência. Isso não é legal. Agora, sabe o que aconteceu depois disso? Pois aí, se esse comentário do Thiago Santinelli pro Léo Lins é o suficiente pra descredibilizar ele, vamos falar lá do cara do MBL que tava comentando lá no Vic Vanilla que é neonazi, ou supostamente, né? E aí, então vale pro caralho, mano. É muito fácil esse cara tá gravando o vídeo e postando sem ninguém tá questionando eles, tá ligado? Alguns anos se passaram e entrou um governo de direita, Bolsonaro. Oi, aí O sim. Nil Agra, que tava nesse palco, pró-liberdade de expressão, sabe o que fez durante o governo Bolsonaro? Cagou e zoou o governo Bolsonaro. Sabe o que o Vilela, o Léo Lins e a Cris Paiva, sabe o que eles fizeram quando entrou um governo de direita? Cris Paiva. Cagaram e zoaram no governo de direita. Sabe o que eu fiz quando entrou o Bolsonaro? Logo nos primeiros meses, eu comecei a criticar exatamente
Como eu criticava o PT, as coisas que eu achei que estavam erradas, como cidadão eu criticava. Como comediante, eu fazia piada. Na minha profissão de comediante, no palco, no meu espaço, nos espaços que eu tenho como comediante, eu zoei. Sabe o que eu ganhei? A mesma coisa que eu ganhei do outro governo quando eu zoava eles. Olha aí, ó. Fui sim perseguido. Sofri sim tentativa de censura oficial do governo Então Bolsonaro. ele não é direita nem de Articularam esquerda. a minha Todo prisão mundo também. odeia ele. Quem conviveu comigo sabe, foi por um triz que eu não fui preso. Chegou muito perto de eu ser preso esse dia, muito perto mesmo. Tudo isso no governo Bolsonaro. E aqui um parênteses. Quando o governo Lula me censurou, dei um Google. Muitos jornalistas ficaram a favor da censura. Outros não, isso é verdade, tá? Mas muitos relativizaram. Já quando foi o governo Bolsonaro que me censurou, meu amigo foi parar no Jornal Nacional. Me fala aí, onde é que tá a hegemonia? Então, recapitulando. Então vamos ver o Jornal Nacional defender a extinção de Israel, defender Israel. Cara, não tem nada. Você assiste nos programas jornalísticos da Globo que identifique eles com esquerda, cara. Nada, os caras fazem propaganda pro agronegócio, porra. Que porra é essa, porra? Por que não tem propaganda do MST? É isso que eu não entendo, porra. Quando o governo era do PT de esquerda, o que Agro eu, é como pop, comediante, agro fazia? é Isso daí, incrível. zoava o governo estabelecido. Quando o governo foi de direita, o que eu, como comediante, fiz? Isso daí, critiquei e zoei o governo de direita. Ah, mas aí você não zoa o MBL. Eu não vou ser hipócrita, não. Eu sou amigo de 4 pessoas de lá. Antes do MBL existir, eu sou amigo do Kim. Eu tinha um nível de amizade com o Kim. Sou amigo do Arthur, sou amigo do Renan, sou amigo do Alexandre, irmão do Renan. E o dia que o Arthur fez merda, o que eu, como comediante, fiz? Eu posso ter amizade com os caras, posso ter afinidade de pensamento com os caras, porém, se um dia esses caras fizerem coisas que eu reprovo, como amigo, eu posso chegar em particular e falar: isso aqui que você tá fazendo é merda, velho. Se o cara continuar como cidadão, eu vou criticar em público. E se Não, o cara fizer coisa... mas o do Arthur Duval ali era uma. Porra, tinha muito material pra fazer piada. E também tu tivesse ficado do lado dele, porra, dá licença, né, pô? Tu quer uma medalha pra ficar contra o cara? Passível O de cara quer uma zoeira, como medalha? comediante, eu faço isso aí, ó. Não, comediante faz piada. Se os caras do MBL têm problema com piada, eles não podem ser meus amigos. Porque a hora que eu faço merda, meus amigos de comédia fazem piada. A hora que eu faço merda, a hora que eu tenho atitudes passíveis de zoeira, eu mesmo zoo, meus amigos zoam. Meu programa é todo mundo se zoando. Agora, o que separa um militante de um comediante? O quê? Agora a parte Eu boa. nunca vi essa turminha militante fazer piada com Boulos. Eu nunca vi essa turminha militante zoar o Lula. E aqui que eu digo que às vezes... Peraí. O tanto que o Thiago Santinelli reclama do Lula. Agora o Boulos. Boulos pelo quê, mano? Porque vai fazer piada com ele. Vai ter... Não, vamos sentar e fazer uma piada com o Boulos, porque senão vão achar que nós somos militantes. Agora o Lula, porra. O tanto que o Thiago Santinelli fala mal do Lula. Acho que ele não usam tá... verme pra pegar peixe grande. Fábio Porchat, Adnet, Gregório, Porta dos Fundos. Vocês, toda semana tinha uma crítica ao Bolsonaro. Toda semana é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Vamos pegar o Bolsonaro. E tem que zoar mesmo. Na minha opinião, tem que zoar mesmo. Tem que criticar mesmo. Mas vocês criticavam. Agora, E vocês não têm uma agora? piada do Lula? Porchat? Você não tem uma piadinha da Janja? Das coisas ridículas que ela faz, fala? Você não tem uma Mas o Porchat ainda é stand-up? Faz stand-up ainda que eu saiba, não. piadinha do aumento do preço das coisas, enquanto a Janja, o Lula, viaja de graça? Você não tem uma piadinha? Você não tem uma criticazinha do rombo do INSS, do roubo dos aposentados desse governo Lula? Vocês não têm uma piadinha? Vocês não têm uma crítica sobre isso? É sério. Então veja bem. Onde é que tá a hegemonia? Você vê de um lado que os caras passaram o dia inteiro, a semana toda, 4 anos, zoando o Bolsonaro. Pelas merdas que ele falou, pelas merdas que ele fez, e que mereceu mesmo ser zoado. E zoeira é pouco. Mas você não tem uma piadinha sequer desses caras zoando um monte de podridão, de roubo, de incompetência, ou de coisas ridículas do governo Lula, da Janja, do Haddad, da situação que as coisas se encontram. Você não tem. Onde é que tá a hegemonia? Alguém me diz? A hegemonia ainda é de direita. A hegemonia ainda é de direita. Porque é só você que tá cobrando esse tipo de coisa. Façam piadas do Lula. A hegemonia ainda é de direita, Danilo. Eles não... Sabe por que eles não têm? Porque eles não podem. Se o Porchat aparecer e zoar o Lula, a bolha dele, que é a bolha artística, que é a publicidade, que é o meio que ele frequenta e que põe ele pra cima e que mantém ele trabalhando, esse meio vai cobrar. Ô, o que você tá falando do painho? O que você tá É por falando? isso que se eu fosse o Porchat também já tinha largado. Então se aposenta, Porchat. Aí já evita essas coisas, tá ligado? Porchat gosta de viajar pelo mundo, mano. Já se aposenta logo. Já tá rico, porra. Tá trabalhando pra quê Daí ainda? do PT, do PSOL. O que você tá falando do Pra Boulos? pagar a conta, Essas é? pessoas não vão zoar. Porque eles não podem. Porque eles fazem parte da hegemonia. Quem zoa é que tá quebrando a hegemonia. Aí, ó, tipo assim, então tem que fazer uma piada sobre o Boulos invadir casa. Aí sim, passou. Passou no Quem crime. zoa, isso. Quem é livre pra zoar o Bolsonaro e pra zoar o Lula é que tá quebrando a hegemonia.
O que tá quebrando a hegemonia no stand-up comedy é quem ousa ser livre, não quem milita pra esquerda. Aqui não tem muito o que esperar de um cara que é analfabeto. O cara é analfabeto de português. Então exige muito que ele não Agora seja um aí foi o analfabeto erro do funcional. Santinelli mesmo. Não tem o que Mas eu vou fazer, deixar não. claro uma coisa, que convicções pessoais são diferentes de militância. Eu tenho uma série de convicção pessoal. E talvez a que é mais importante pra mim É a liberdade tá de no meu expressão. mais puro íntimo. Tá na profundeza do meu ser. Eita. Bem enraizado. Que é a minha fé em Deus. Ah, tá. Eu tô compartilhando com vocês uma coisa bem particular. Não tô dizendo que eu sou santo, não. Pelo contrário, eu sou um desgraçado, um miserável. O que você vai mais achar na minha vida é pecado, coisa errada e incongruência. Mas lá no fundo, o que é mais caro pra mim é a minha fé em Deus. Isso é uma coisa muito importante pra mim. Por isso que quando eu vi pela primeira vez o Rodrigo Marques no palco de um clube de comédia, fazendo piada, zoando a ideia da existência de Deus, zoando quem acredita em Deus, fazendo piada que ele é ateu. Quando eu vi isso, a primeira Não, vez, mas, sabe o que eu mas, aí, fiz? mas aí Eu comparar dei com piada com pedofilia, pô, com não sei o que, porra. Foda-se o cara não acredita em Deus, mano. Isso aí também não tem nada a ver, não. Porra, não tem nada a ver. risada. Cara, é igual eu tava falando esses dias, que o ódio do Nando Moura pelo Cauê Moura, pelo Pirula, é só porque os caras não acreditavam em Deus e não falavam o que ele queria ouvir. Só isso, tá ligado? Aí, tipo assim, Sabe por quê? piada Porque é com muito bem Deus. escrito. É do caralho e é engraçado. E embora a fé seja uma coisa muito importante pra mim, Pra e você. é o que eu acredito que me trouxe até aqui, que me mantém até aqui, mesmo com tanta falha da minha parte e com muita porrada e perseguição real e pesada, mesmo com a fé sendo uma coisa muito importante pra mim, eu não tenho como negar que o material que o Rodrigo Marques cria a esse respeito é do caralho. Ele é um puta de um comediante, é um puta de um artista. E o Rodrigo Marques já se apresentou no meu comedy. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ele se apresentando lá. E por mim ele se apresentava lá todo dia. E eu nunca cheguei pro Rodrigo Marques num canto e falei, Rodrigo, vem cá, eu sei que você é ateu. E nesse comedy, piadas de ateu não se fazem. Tá bom? No meu comedy club, não se zoa quem acredita em Deus, beleza? Tirando isso, pode fazer a piada que você quiser lá. Não, eu nunca disse isso, pelo contrário. Eu tava lá um dia e eu dei risada. Quando eu vi vídeo dele fazendo piadas da sua convicção de ateu, zoando, eu dei risada. Se um dia o Rodrigo Marques quiser sentar comigo e falar por que pra você a fé é tão importante, eu vou ter muito prazer em sentar com ele e conversar, e eu também vou ter muito prazer em ouvir por que ele deixou de acreditar em Deus, se é que ele já acreditou um dia, e vou querer muito saber. Aqui, eu e ele. No palco. Qual é a piada que você tem pra me contar? Pode contar. Se ela for boa, eu vou dar risada. Eram boas, e eu ri. Eu não acredito em grupinhos. Eu sempre acho que, assim, eu não acredito em grupinho de justiça social. Eu não acredito, assim como eu não acredito em grupinho religioso também. Eu sou um cara assim, eu tenho minha convicção. Eu acho que eu sou um monoteísta freelancer, porque eu também tô de saco cheio de muita coisa em igreja. Mas, de todo modo, eu não acredito em várias coisas que a esquerda diz. Eu nunca cheguei no meu comedy club e falei, não vai fazer piada aqui exaltando a esquerda, hein? Essas piadas aqui não se fazem. Eu nunca disse isso. As pessoas vão no meu comedy, fazem a piada que quer. Essa é a diferença de você ter convicções pessoais e ser um militante na comédia. Eu tenho minhas convicções pessoais, tenho minhas convicções pessoais políticas. Se você sentar pra conversar, eu sou um cara que defende menos Estado, porque a minha experiência de vida me fez entender que quando eu era pobre, lá em Santo André, esse tanto de imposto, tanto de taxa, atrapalhou tanto a vida do meu pai, a minha vida, o meu crescimento. Eu consigo, hoje que eu tenho mais dinheiro, graças a Deus, eu consigo viajar e entender que os lugares mais legais que eu viajo têm um pensamento de liberdade, tem um pensamento de liberdade econômica que eu gostaria que tivesse no Brasil. São convicções pessoais minhas. Agora, a diferença entre uma convicção pessoal e uma militância é eu aparecer e dizer que quem falar contra liberalismo econômico não entra no meu bar. Ou quem falar contra Deus tem que ser preso, tem que ser punido. Quem falar contra os meus pensamentos políticos deve ser punido. Piadas assim não se fazem. A lei tem que contemplar que quem fizer isso tem que ir preso. Isso é uma militância. E é isso que esse verme faz. É isso que esse verme faz. Essa é a diferença de um comediante para um militante. Um comediante, como qualquer ser humano normal, tem as suas convicções políticas, religiosas, ideológicas, tem as suas preferências sexuais, tem as suas preferências políticas. Isso é um ser humano. Um comediante que diz que o outro comediante não pode fazer piadas que vão contra as minhas crenças pessoais, aí, meu amigo, não é comediante. Quando começaram a encher o saco do Porta dos Fundos por causa do especial de Natal deles, sabe o que eu fiz? Essa aqui foi minha opinião. Não se censura. Não se censura. Ah, eu lembro dessa também. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. Não se censura.
Se eles querem fazer o especial de Natal zoando Jesus, zoando o Natal, Ah, eles têm tinha direito. essa aí também, não tinha esquecido Porque pra dessa mim, defender liberdade de expressão é defender as pessoas que falam coisas que eu não concordo. E quando eles fazem um especial de Natal, que talvez eu não ache graça, muitas outras pessoas acham. E eu não tenho direito de proibir ou de impedir que as pessoas riam de algo que eu não acho engraçado. Vamos falar de hegemonia de novo? Quando Porta dos Fundos zoou o cristianismo, a gente tá num país onde 80% da população é cristã. Sabe o que aconteceu com Porta dos Fundos? Pessoal aí que é mais religioso, que é mais besta, na minha opinião, reclamou. Ficou lá, ai gente, não pode zoar, ai. Reclamaram de uma ficção, reclamaram de uma dramaturgia. Isso aí é gente idiota que faz. Mas reclamaram. Mas o Ministério Público indiciou? Não. Algum deles foi condenado à prisão? Não. Porém, quando eu zoei deputada do PT, eu fui condenado à prisão. Quando o Léo zoou a agendinha progressista, foi condenado à prisão. Quando Porta dos Fundos zoou a religião de 80% de um país de dimensões continentais, teve lá histeria, reclamaram, mas não teve condenação à prisão nenhuma. Onde é que tá a hegemonia? Quando Léo Ainda é Lins de direita. sofre cerceamento de liberdade, eu apareço... Ainda é de direita. E o caso lá do Léo Lins foi dito pela juíza porque ele é reiteradas vezes a mesma coisa, entendeu? Porque esses caras estão nesse ciclo de liberdade de expressão pra ofender, entendeu? Tipo assim, a liberdade de expressão, mas o que eles querem fazer, tipo assim, ofender. Eu vou pro show do Léo Lins e do Danilo pra quê? Pra ver ele falando mal dessas minorias aqui. É isso. É tipo assim, não é um comediante, cara. Você só repete, você pega uma estrutura de piada e tipo, coloca. Vamos ver, que pauta a gente vai falar? Vamos botar pro feminista aqui, vamos colocar gorda aqui, vamos colocar criança com autismo aqui, entendeu? Então, porra, criatividade passou longe já, né? Passou longe já. E quando é o Porta dos Fundos, eu também apareço e me manifesto. Isso é ser um Mano, comediante. pra ser comediante, e logo o cara que não tem. Tipo assim, não, já dá pra prever o tipo de humor do cara, tá ligado? Não, não tem surpresa nenhuma, porque você já consegue prever o que vai ser dito na porra do show dele.